Esses dias a gente discutiu com algumas pessoas por causa de um post que eu fiz da Terra plana e etc. Da importância de você saber o real formato da Terra, e, enfim, tirando dúvidas, né, que pessoas têm. E teve gente, assim, que veio ficar brigando. Isso não vale a pena a discussão. Realmente não valia a pena naquele sentido, naquela situação, né, a gente levantar aquele tema com aquelas pessoas específicas, mas valeu a pena levantar o tema porque é importante a gente ressaltar a verdade. E tudo bem, o problema não é que a gente tenha discussões, que pessoas tenham pensamento diferente, contrário e etc. O problema é a gente acatar sem expor as obras infrutíferas das trevas de pessoas que estão sendo coniventes com essas obras, sabe? O problema não é, tipo assim, você ter uma visão diferente a respeito da cosmologia da Terra. O problema é você apoiar algo que Satanás apoia. Porque Satanás apoia a cosmologia que é pregada. Satanás apoia, Satanás aplaude, Satanás promulga. Ele promove isso. Não à toa tá na mainstream. A grande mídia, a mídia mainstream, promove isso. Porque pertence a Satanás, entende? Então, se a gente é conivente com as obras que Satanás é conivente, nós somos coniventes com ele, nós fazemos parte dele, nós nos juntamos a ele, nós tomamos ele como nosso Senhor. Quando Jesus veio fazer totalmente o contrário. Ele veio ser total oposição de Satanás. E outra coisa que eu vejo muitos irmãos caindo nesse engano tremendo de relativizar os profetas, de relativizar inclusive o que próprio Jesus escreveu, já que ele enfatizou que se vós cresceis em Moisés, creriam em mim. Ou seja, ali ele estava validando que os escritos de Moisés eram confiáveis, eram válidos, profetizavam sobre ele. E Moisés deixava claro em seus escritos, assim como Isaías, Jeremias, que a terra era plana. E aí que fica a questão, será mesmo que a ciência mainstream moderna, que foi fundada por ocultistas, vale mais o que eles dizem do que as próprias escrituras que validam essa cosmologia da Terra plana, estacionária e geocêntrica? É claro que não, meus irmãos. Cuidado com esse engano. Não caiam nesse papo da mídia mainstream. Por que você acha que eles incentivam tanto essa Terra Globo, esse universo infinito, esse Sol gigantesco? O próprio nome diz heliocentrismo, que significa o Sol como centro. Dessa mesma ciência que vem teorias como Big Bang, evolução, que descartam completamente a existência do Criador. E aí que você vê a incoerência. Muito desse pessoal do design inteligente, eles combatem o Big Bang, combatem o evolucionismo, estão corretos em relação a isso, só que na parte do heliocentrismo, da Terra Globo, da Terra ter bilhões de anos, entre aspas, eles aceitam e contrariam o que está na Bíblia. É seletivização, você escolhe o que você quer acreditar e o que não quer. Tipo assim, gente, se você sabe que o sistema é mentiroso e que tudo que basicamente ele faz é mentiroso, ou pelo menos boa parte, por que você vai acreditar nele? Então, por exemplo, a ciência mente sobre várias coisas. Então, por que você vai acreditar que várias coisas do que a ciência fala é verdade? As pessoas que acreditam nessa ideia acreditam que basicamente tudo que a ciência fala é verdadeira, mas pouquíssimas coisas, exceções, são mentira. Como é que você sabe que um mentiroso é mentiroso e você acredita na maioria das coisas que o mentiroso fala? Isso não acontece na vida real. Se você conhece uma pessoa que você sabe que mente, você não vai confiar nela. Ninguém confia. Por que você confia na ciência? Ou na NASA? Ou, enfim. Então, em algumas questões, em algumas teorias e algumas visões, eles preferem acreditar na Bíblia, e em outras eles preferem acreditar no que Satanás diz. Não é coerente isso, meus irmãos. Agora, voltando sobre Terra plana, Gênesis 1:6 é bem claro, firmamento que separou as águas de cima das águas de baixo. E quando a gente vê no original, o significado da palavra firmamento em hebraico é ráquia, indicando algo sólido, firme, preso, e não esse céu que pode atravessar com uma lata de ferro, entre aspas, como nos apresentam. E a gente vê outras passagens da Bíblia, o dilúvio. Como que o dilúvio pode acontecer numa Terra Globo, sendo que lá está escrito bem claro que as comportas do céu se abriram, confirmando, inclusive interligando com Gênesis 1:6, que fala do firmamento que separou as águas de cima das águas de baixo. Ou seja, no dilúvio, o céu se abriu e as águas que estão acima do firmamento vieram e inundaram a terra.
E a gente vê também passagens como a Torre de Babel. Por que o Criador impediu que Nimrod e esse pessoal erguesse essa torre que quisesse subir ao céu? Porque não pode passar do domo, não pode passar desse firmamento. Ele estabeleceu um limite. Quantas passagens da Bíblia falam que a terra tem extremidades, que a terra tem fundamentos, que a terra não se move, que o sol e a lua é que se movem, luminar maior para governar o dia, luminar menor para governar a noite. Inclusive, isso valida que a lua tem luz própria, sendo que a ciência mainstream diz que a iluminação da lua vem do sol. É muita incoerência. Sem contar que o firmamento, lá em seguida, no texto, está falando que chamou o firmamento céus. Firmamento não é a terra. Firmamento não é a terra que está separando águas que estão abaixo da terra das águas que estão aqui na superfície da terra. O firmamento são os céus, o céu que está separando as águas que estão acima dele das águas que estão aqui na terra. É simples. E algumas traduções bíblicas equivocadas podem mudar completamente o contexto da frase. O pessoal que defende a Terra Globo costuma usar muito Isaías 40:22, porque tem traduções muito erradas. Dizem que o Criador está sentado sobre o globo da Terra, mas quando a gente vê no original, traz esse sentido de cúpula, abóboda, firmamento. Ou seja, esse texto valida a Terra plana e não a Terra Globo, como eles dizem. Só que tem traduções que eu creio que foram propositalmente erradas para trazer essa ideia do heliocentrismo e de todas essas crenças pagãs. Mas então é isso, tome cuidado para não cair nessas filosofias humanas, enganosas, que distanciam as pessoas do verdadeiro entendimento do Evangelho. Jesus, ele veio trazer a verdade, ele é o caminho, a verdade e a vida, e ele diz que nós devemos ser seus imitadores, ou seja, a gente tem que lutar pela verdade, não se conformar com a mentira. É por isso que esses temas bíblicos a gente tem sim que defender, tem sim que validar eles, mostrar que eles estão corretos e não se conformar com essa ciência corrompida, com esse mundo corrompido, porque o mundo jaz no maligno.